Bom, pessoal, acabou há pouco tempo, quer dizer, está acabando a apuração na Argentina, né? Hoje teve a eleição, segundo turno na Argentina. Os dois candidatos, um candidato de ultradireita, o Milei, e o candidato do governo, do Alberto Fernandes, o Sérgio Massa. O resultado é que o Milei, ele ganhou com mais de 55% dos votos. O Milei, ele é um candidato de extrema direita, ou seja, ele é um Bolsonaro da Argentina, né? E dizem que pode ser pior do que o Bolsonaro na Argentina. Mas para quem não está acostumado com essa história de direita, extrema direita, só explicando o seguinte: todo radicalismo é prejudicial à sociedade, seja ele de direita, seja ele de esquerda. A extrema-direita, ela costuma ser o que se chama também de fascista. A extrema-direita, ela, em geral, ela trabalha muito mais com as promessas questões morais, ela se coloca acima da política. Os candidatos de extrema-direita, em geral, não se colocam como políticos, tem até isso, né? E é o perfil do Milei na Argentina, né? Foi eleito democraticamente pela maioria dos eleitores. O Sérgio Massa já reconheceu a eleição do Milei, acho que muito antes de sair o resultado, né? Quando viu, digamos, as pesquisas internas, as apurações internas. E o presidente Lula também já reconheceu a vitória do Milei e desejando sucesso para o novo governo da Argentina. É o que resta a dizer, não é? Mas o seguinte, nós tivemos nos Estados Unidos o fenômeno Donald Trump, que foi uma lástima para os Estados Unidos, e graças ao povo, à consciência do povo estadunidense, não elegeu novamente o Donald Trump. Ele não conseguiu se reeleger, tanto que inclusive ele não aceitou a derrota, disse que tinha sido roubado, houve aquela história do Capitólio, houve até mortes, coisa que inclusive o Bolsonaro tentou fazer aqui com o 8 de janeiro, certo? E aí o Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil em 2018, com toda aquela mentirada, aquela facada fakeada, facada fake, e uma enxurrada de fake news. Ele conseguiu ser eleito e por pouco, né, não foi eleito no segundo processo eleitoral do Bolsonaro. O Milei, dizem que o Milei é um tipo de político tal qual o Bolsonaro ou pior, porque ele é tal qual o Bolsonaro. Primeiro, porque ele é de extrema direita, ele tem política exatamente antipopular, a prioridade dele é o Estado mínimo, forçar para um Estado mínimo, digamos assim, possível. Então, significa muita privatização, e as agendas relacionadas às questões da população, as necessidades da população, ele vai, digamos assim, priorizar mais a questão econômica e vai ignorar as questões de direitos humanos e também a questão de igualdade e justiça social. Isso é o que se percebe claramente que vai acontecer, não é? Então a gente espera que a Argentina tenha tranquilidade e que o povo argentino possa sair das dificuldades. Agora, fazendo assim uma análise sobre essa eleição, eu não tenho assim, digamos assim, muitos dados sobre a Argentina, sobre essa eleição, né? Até não me liguei muito nela, mas assim, acompanho a política na Argentina. Na Argentina, durante vários anos, depois do peronismo, né, ela tem convivido com vários presidentes eleitos, presidentes de direita,
privatistas, defensores do Estado mínimo. Então, para o eleitor, para o cidadão, para você que não tiver ligado, sabendo sobre essa história de Estado mínimo, é a seguinte: o Estado, quando se fala em Estado mínimo, se fala em desresponsabilizar o Estado das suas funções básicas no que diz respeito a atender ao social. Em poucas palavras é isso, é desresponsabilizar o Estado das principais, digamos assim, políticas sociais, necessidades sociais, como por exemplo, segurança, moradia, saúde, educação. Então, aquilo que está, inclusive, na nossa Constituição brasileira, no artigo 5º da Constituição brasileira, é dever do Estado atender, dar segurança ao cidadão, proteger, tudo isso. Então, o Estado mínimo é uma defesa de todo o capitalismo, todo liberal, todo capitalista nos nossos dias. Então, por exemplo, quando no Brasil derrubaram a presidente Dilma, foi exatamente com essa a desculpa das pedaladas fiscais, que você sabe, né? Se você não sabe, ultimamente foi julgado isso aí, não tem nada a ver com essa história aí. Na verdade, arrumaram uma desculpa para derrubar a Dilma, para impor uma agenda privatista, uma agenda liberal, neoliberal, uma agenda de Estado mínimo, com o Temer, que inclusive iniciou o processo de, por exemplo, de políticas, de reformas que beneficiou apenas a classe rica, ou a classe média em parte, né? Então, significa o quê? Privatização de tudo. Tudo fica na responsabilidade da iniciativa privada, a saúde, a segurança, a educação. Então, por exemplo, um trabalhador que recebe no máximo um salário mínimo, como é que ele vai ter condição de pagar uma escola de uma criança que a mensalidade é altíssima? Claro que ele não vai ter condições, né? Então, o Estado mínimo é isso. Então, significa a privatização, por exemplo, das empresas estatais, como no caso, no Brasil, a Eletrobras, com a privatização da Eletrobras, o que aconteceu? Você tem agora todo o descalabro, todos os problemas de energia em São Paulo, a ponto de que o próprio prefeito, que é privatista, querer já o cancelamento, inclusive, daquele processo de privatização e pensar em outra coisa, ok? Então, a privatização é isso. Isso foi feito, por exemplo, nos anos 80, com um candidato, que agora eu esqueci o nome, que era ligado ao sindicato, mas ligado à direita, né? Depois teve outros candidatos, como De La Rua, Fernando De La Rua, que inclusive a população colocou para fora. Depois, recentemente, tivemos o Macri, o Maurício Macri, que também privatizou tudo que faltava para privatizar na Argentina, eles privatizaram. E por que é que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner perderam essas eleições? Primeiro, porque não conseguiram contornar a economia. Bom, a economia é o coração de um país, né? Então, infelizmente, o Alberto Fernandes não conseguiu colocar a economia argentina em equilíbrio. Então, já foi um problema seríssimo. E depois, eu acredito também, foi um cálculo errado, falta de tato, de alguma coisa desse tipo, que o candidato do Alberto Fernandes foi exatamente o ministro da Economia. Quem é o ministro da Economia que não conseguiu resolver o problema da economia na Argentina? Você tem, por exemplo, uma inflação altíssima, de praticamente 100% de inflação. Então, é claro que o povo argentino está totalmente desacreditado desse governo. Então, o povo argentino não está preocupado com a história de direita, de esquerda, ela vai buscar uma saída. E se o kirchnerismo, e a palavra é essa, né, e o peronismo não foram capazes de resolver os problemas da economia nesse momento, então agora se acredita digamos assim, num aventureiro, um outsider. O Milei não é um político, ele é recente na política da Argentina, é um chamado outsider, uma pessoa de fora
não é de fora da Argentina, mas era de fora da política, e que, não sei, ele era deputado, foi eleito assim, de maneira rápida, né, de maneira vertiginosa, até com apoio das redes sociais, essa questão das redes sociais que é muito forte. Ele parece que é economista e também um comunicador. Então, ele, a partir dessa situação econômica da Argentina, da pobreza na Argentina, os vários problemas sociais aumentando, então ele surge como um salvador da pátria na Argentina. É uma ilusão, né? O mundo já viu isso aí, a própria Argentina já viu isso aí, e que espera-se que ele de fato faça um bom governo, mas claro que um candidato de extrema direita não vai fazer muita coisa para ajudar os pobres. Isso é coisa mais certa. Toda direita, ela está sempre do lado do rico, ela é sempre do lado do capitalismo. Então, se é a extrema direita, aí você tem uma coisa mais complicada ainda, porque você tem o extremismo, uma visão radical a partir de uma perspectiva de mundo que mistura com religião, com fanatismo, e aí você tem aí uma situação de uma crise econômica, o povo simples, que precisa de solução para os seus problemas diários, resolvem eleger um candidato desse, né? Então dizem que exatamente ele é um Bolsonaro piorado, e deve ser mesmo até pela postura que ele tem apresentado, né, durante a campanha presidencial. Então são essas coisas que eu tenho a dizer sobre a eleição na Argentina, né? Então já foi reconhecido até pelo candidato peronista, kirchnerista, o Sérgio Massa, reconheceu a eleição, até telefonou para o Milei e reconheceu a eleição. Isso é uma postura interessante, né, democrática, e o presidente Lula também já reconheceu a vitória e desejou sucesso à Argentina como um todo nesse momento, ok? Então é isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu sou o professor Nunes, este é o seu canal, professornunes.jns. Se você interessa por ciência política, atualidade, cinema, literatura, sociologia, questões sociais, as questões humanitárias, tudo isso, então esse é o seu canal certo, ok? É isso aí, e até o nosso próximo vídeo.